foi uma experiência que eu tive e eu queria. Então, quando você quer, você é determinado a fazer. Quer ver uma coisa que nós somos determinados? Quando alguma coisa do nosso interesse, a gente é determinado ou não é. Nós não saímos do Brasil porque nós tínhamos um projeto. Isso foi um ato de determinação, não foi? A gente não trabalha aqui até dar o sangue para cumprir aquilo, é ou não é? Isso é determinação, não é? Então, quando a gente quer, somos determinados. Para Deus tem que ser do mesmo jeito. Para você ouvir de Deus tem que ser do mesmo jeito. Muita gente fala assim, mas eu não acredito que as pessoas falam com Deus, eu nunca ouvi. E se você não for determinado, jamais vai ouvir. Tem essa notícia para te dar. Jamais vai ouvir. Para você ouvir de Deus, você tem que buscar. E tem que buscar de coração, desarmado. Desarmado. Senhor, eu quero ouvir. E Deus vai falar como Ele quiser. Mas Ele vai falar. Ele vai falar, porque quando a Bíblia nos garante que quando você busca de coração, Deus te ouve. Deus te ouve. E traz aquilo que você quer. Intimidade. Vamos lá. Intimidade nos é ensinada por Jó, que disse: eu apenas conhecia Deus de ouvir falar sobre as maravilhas e as coisas incríveis que Deus fez e faz no meio do seu povo. Mas hoje conheço esse Deus de andar com Ele e vejo essas coisas incríveis, mas não apenas as vejo, mas as vivo. Isso é intimidade. Por muito tempo, já foi que nem eu, que nem você, que nem muitas pessoas que só ouvia falar de Deus, como eu estou acabando de falar aqui agora. E quando você ouve falar, como a gente olhou lá um pouquinho para trás sobre que Jesus falava na parábola, quando você somente ouve falar de Deus, acontece muito isso. Vou dar uma experiência pessoal também. Você sabe que Deus existe, você ouviu falar, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Então você ouviu, você sabe que Deus existe. Você sabe que Deus faz tudo o que a Bíblia diz que Ele faz, mas tem um problema só na vida dos outros, na sua não. Alguém já passou por essa experiência? Alguém já passou por isso? Sinceramente, você fala assim, eu sei. Muitas vezes você vai orar para alguém, você ora com aquela convicção, Deus vai fazer, e você sabe que vai fazer, mas você não acredita que Ele faz na sua vida. Alguém já passou por isso? Eu já passei. Muitas vezes, sabe como é que é o meu negócio? Eu tinha tanta confiança em Deus, tanta intimidade com Deus, que eu acreditava que Deus ia fazer as coisas minhas só se minha mãe orasse. Sério? Estou falando sério. Eu estava no maior perigo da mãe, só ora aí, porque a oração da senhora é fogo puro, a minha não dá não. E até hoje eu não tenho esse vício. Quando a coisa aperta, quando eu digo, mãe, ó, cobertura, pega firme aí, porque... E a velhinha, a gente boa, ela ajoelha no chão e pega. Eu acho bom. Oração, caldo de galinha, não vai para ninguém. Então, eu, por muito tempo, eu acreditava, não, a oração da minha mãe é fogo puro. Aí depois, eu casei, e lá em casa era uma guerra, teve um tempo atrás, eu tive que falar, ó, ora mais baixo, daqui a pouco a polícia me prende aqui. Eu pensei, menino, larguei uma escudeira lá, outra escudeira aqui, eu tô de boa. Tô tranquilo. Foi. A minha irmã, quando eu precisava acontecer uma coisa, eu ligava, mãe, pega firme, a luz pegava firme de cara, minha irmã, e eu de lá de boa. Formava um exército, um escudo, tranquilo. E eu vou falar um negócio para vocês, por misericórdia, Deus fazia. Por amor às pessoas, Deus fazia. Você acredita nisso? Mas tudo o que acontecia era as pessoas abençoadas. Eu não. Eu não. Quantas vezes eu já preguei, já ministrei, a igreja era abençoada e eu não? Quantas vezes? Acontecia. Por quê? Porque por misericórdia Deus me usava, mas eu não tinha intimidade. Ele me usava pelas circunstâncias.
E porque tinha o escudo, como eu falei. O escudo estava lá. Mas as pessoas falavam, que bênção, mas eu estava sequinho. Porque eu só conhecia Deus de ouvir falar. Só de ouvir falar. E eu sabia de tudo que ele podia fazer. Todo mundo me contava. Cresci na igreja. Deus de menino. Como eu falei, 3 anos. Tem um dos menininhos de 3 anos. Então era a Eduarda, né? A mãe dela. Foi onde eu comecei. Então eu já ouvi falar de Deus de todo jeito que você pode pensar. Então eu cria que Deus existia. Eu cria que Ele fazia, porque eu já tinha visto. Irmãos, você nunca viu, eu vou te contar uma coisa. Eu vi uma perna de alguém crescer na igreja. Perna, calça, sapato, tudo. Não estou falando que vieram me contar, não. Eu saí lá de trás, quando eu vi o que estava acontecendo, e vim para frente, para ver. Então eu já vi, eu sabia o que Deus podia fazer. Mas nunca tinha experimentado nada comigo. Eu ficava pensando, mas como que pode um negócio desse? Todo mundo. Sabe o que aconteceu? Um dia eu lembrei de uma coisa. Cresceu uma carne em um dos meus ouvidos. E eu comecei a ficar um pouco surdo. A carne foi crescendo, eu já não sabia o que era. E foi crescendo. E eu falava, mãe, tem um negócio aqui, está incomodando. E não era aquela coisa assim que doía, não doía. Era só aquele negócio que eu estava com a impressão que foi tampando o meu ouvido. Mas eu não sabia o que era. E um dia, numa reunião como essa, um pastor estava pregando. E lá na frente ele falou, Deus mandou falar um negócio com uma pessoa. Deus quer curar alguém aqui. Irmão, e como eu te disse, eu sabia que Deus fazia com todo mundo. Comigo eu não acreditava. E minha mãe cutucou, vai lá. Eu não estou sentindo nada, esse negócio no seu ouvido, vai lá. E eu fui, totalmente incrédulo. Não acreditava no que iria acontecer. Sério, estou sendo verdadeiro com os irmãos. E fui. E o pastor orou e nada aconteceu. Eu fui para casa mais incrédulo ainda. Foi, porque ele falou para mim que Deus naquele dia ia curar aquilo. E não fez nada. Eu fui para casa e falei, rapaz, mas que charlatão. Fui pensando, que mala sem alça. Como o cara me fala agora daquilo? Pois é, de noite, eu caí da cama. E adivinha o que bateu no chão? O ouvido. E o sangue desceu. Sanguentou tudo. Resultado, secou e não tem nada aqui. Mesmo na minha incredulidade, mesmo eu julgando o homem de Deus, Deus ainda fez por misericórdia. Deus falou que ia fazer naquele dia e fez naquele dia, mas não foi na hora que eu quis, foi na hora que Ele quis, do jeito que Ele quis. E o resultado foi, está aqui. Estou ouvindo perfeitamente. E isso tem uns 20 anos. Então, eu comecei a descobrir essas coisas. Mas, mesmo assim, o tempo passou e o povo do Egito começava a reclamar, comigo não foi diferente. Eu queria mais, eu queria ver, eu queria ser tocado, eu queria fazer. E o tempo foi passando. E somente a intimidade com Deus traz isso. Olha só, lembra-me, Lúcia, Jó 42, 5, que diz exatamente o que eu estou dizendo. Quando você tem intimidade com Deus, você passa a vivenciar aquilo que a Bíblia fala. Mas viver realmente não é só ouvir as pessoas conversar, mais um livro preto que o povo tem e todo mundo lê. Intimidade, você começa a viver aquilo. As tribulações, as situações estão te sufocando e você está lá, firme. Permanece firme. Pecado vem na tua frente, você permanece firme, sem mexer. Porque você
sabe, você conhece em quem você está crendo. Você. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Isso foi o que Jó viu. Mas como que Jó viu isso? Foi quando isso? Quando foi tudo devastado. E em momento algum, Jó mudou a convicção. Jó mudou o compromisso. A mulher amaldiçoou, os amigos amaldiçoou, os filhos morreram, os bens sumiram tudo, acabaram. E Jó não mudou. Jó não saiu do lugar. Por último, a mulher vindo e fala: amaldiçoa esse seu Deus e morre. Eita boca também, né? Deus me livre. E ele: não. Louca. O cara estava na cinza, cheio de ferida, sem nada. Aí ele virou a mulher e fala: louca. Qual foi o resultado disso? Veio tudo em dobro, triplo. Porque a circunstância não pode nos abater. A situação não pode nos tirar do foco. Nós não vivemos por vista. Nós não vivemos por situações, por circunstâncias. Não vivemos por isso. Nós vivemos por fé. Nós vivemos por fé. E fé no Filho de Deus, que é a testemunha verdadeira, que é fiel nas promessas que faz. Você precisa de mais alguma garantia? Mais alguma? Eu não preciso. Então, ser discípulo fiel de Cristo exige coragem, compromisso, confissão, determinação e intimidade. Porém, não nos enganemos. O fato é que podemos não ter o que é preciso. Não significa que nascemos deste modo, predestinados a sermos assim até morrer. Senão, o sacrifício de Jesus seria nulo. Muitas pessoas pensam assim: por que eu escrevi isso aqui? Eu nasci assim, eu morri assim. A síndrome da Gabriela. Quem já ouviu isso? Eu nasci assim, eu vivi assim e vou morrer assim. Não tem isso. Se fosse assim, por que Jesus tinha morrido? Por que ele veio, passou por todo o sacrifício? Se nós condenados, por que o sacrifício então? Irmão, nunca pense nisso. Você tem solução. Eu tenho solução. Nós podemos mudar. Nós podemos inverter esse processo. Nós temos o ajudador. E Deus deixou um monte de ferramentas. Não vou entrar nisso, então eu vou ter que começar de novo. Para nós, um monte de ferramentas que nós podemos usar. E elas estão aí à nossa disposição. Amém? Muito ao contrário, caráter é questão de escolha. E a escolha é só nossa. Nós que escolhemos. Nós não temos livre-arbítrio? Quem escolhe? Nós. Olha só. Nosso coração é determinado pelas muitas decisões de livre vontade que tomamos a cada dia. Algumas delas são grandes, outras pequenas, mas juntas elas formam um todo, um total, que é o chamado caráter. Então, o nosso caráter são as nossas decisões. Boas, ruins, grandes, pequenas, de qualquer jeito. Somos nós mesmos, por nossa vontade, que fazemos. Alguém tem dúvida nisso? Vamos lá. Porque nossas escolhas fazem nosso caráter, podemos mudar de um coração para o outro. De fato, isso precisamente é o que é ser convertido em Cristo. É conversão. É mudança de vida, não é? Quem toma essa mudança de vida? Quem decide por essa mudança de vida? Nós somos. Então somos nós que decidimos por livre vontade, não é? Então somos nós que tomamos a decisão
Jesus já fez, irmão. Tem gente que olha assim, Jesus